programa de hoje fala sobre a mulher na mídia. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM no 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e no 102.7 no Noroeste Paulista. Maria, Ana, Clara, Isadora, em um país tão diverso como o Brasil, onde o feminino tem tantas faces, quanto dessa diversidade está presente nas novelas, nos programas jornalísticos, no entretenimento, nas propagandas. A grande mídia, principalmente a televisiva, que é uma concessão pública com alcance nacional, poderia melhorar essa representatividade. Terminamos falando exatamente disso, né? Tem uma diversidade enorme e tem uma desproporção enorme das faces que são representadas, das faces da mulher, do feminino que são representadas e de outras que até estão presentes, mas que têm um espaço muito melhor. Como melhorar essa representatividade, como atacar os espaços dessa desproporção? Vera. Então, eu concordo plenamente que a beleza da mulher que aparece na mídia é a beleza à la Barbie, quer dizer, uma beleza, um padrão irreal, né, inatingível pelas mulheres. Então, não é fácil para a mulher gordinha, ou mulher gorda, ou a mulher fora do padrão, daquele padrão de beleza, se identificar com o que ela vê na televisão. Realmente extremamente difícil e complexo. Agora, nós também temos que levar em consideração que o que é passado para o telespectador, para a telespectadora, ela não tem um efeito anestesiante. Quer dizer, esses estudos que comprovavam que esse efeito era entorpecedor, eles são estudos muito antigos, né? Quer dizer, já na década de 60 e 70 apareceram estudiosos latino-americanos, né? Como Barbeiro, Canclini e Orozco, que demonstram os efeitos dos estudos culturais, quer dizer, e trazem, por exemplo, a teoria das mediações, quer dizer, essas pessoas, elas não vão ficar anestesiadas consumindo tudo que é visto na mídia, não. Isso aí tem um campo de mediações, ela vai ser influenciada, eu não estou falando isso, é a Vera que acha isso, não. São estudos que comprovam que essas pessoas, elas são influenciadas pelas diversas redes de relações com as quais ela tem contato, aí incluindo escola, igreja, associações, movimento feminista, ONGs, todos os movimentos sociais. Então ela vai refazer essa mensagem e vai interpretar de uma outra maneira. Agora é óbvio, eu começo a minha fala dizendo de pesquisas internacionais que falam da má representação da mulher na mídia. Inclusive, qualquer mulher, quando ela é entrevistada, ou quando ela é abordada em um noticiário, ela é 5 vezes mais referenciada como mãe, como esposa ou como filha, o que não acontece com os homens. E ela é muito pouco procurada para dar informação especializada, por exemplo. Vera, você sabe que nós somos o 3º país maior consumidor de cosméticos. Isso, 3º do mundo, e nós não somos o 3º mais rico, né? A Unilever tem uma pesquisa internacional recente, faz uns 3 anos, 2, 3 anos, comparou 10 países a respeito de como a mulher se via e se sentia. O Brasil é onde a mulher está mais incomodada com a sua própria aparência e mais disposta a cometer sacrifícios para poder chegar mais perto do padrão de beleza. Portanto, ela Isso significa uma autoestima extremamente rebaixada, mas de uma maneira muito sutil, Vera. Porque ninguém diz, você está feia. Não, veja como é feliz aquela que é assim ou que é assada, né? Então é um controle muito mais sutil. Eu confio, como você, que as mulheres tenham a capacidade e a condição de mudar essa história. Mas veja a força que tem de um lado e a fragilidade que tem do outro. Você diz, por exemplo, nós como consumidoras teríamos um poder de fogo enorme. Teríamos, mas nós somos massacradas por propaganda cotidiana feita com muito recurso, muita pesquisa, muito dinheiro, muita eficácia, que entra na cabeça, que entra por todos os poros. E aí a gente está sozinha no ponto de compra, cercada de produtos por todos os lados, cada um mais sedutor do que o outro. E a gente tem que ter um consumo consciente. Consumo consciente. Como é que a gente consegue? A nossa luta na Confecom, o que precisa? Não, precisa de um monte de coisa. Mas a Mercedes precisa entrar na conversa. Vamos responder essa questão da desproporcionalidade.
Aqui se trata de poder mesmo. É absolutamente desproporcional. Sem dúvida. Então, não adianta citar esse exemplo de que não somos influenciadas, somos sim. Essa gente estuda, é científico. O espectro, agora eu vou falar como advogada feminina, o espectro eletromagnético, por exemplo, na Constituição brasileira, é bem do povo. É o único lugar na Constituição que não é bem público, é bem do povo. Quem ocupa Existe esse um espectro monopólio, elétrico? claro. Então, e de toda a população, quem menos ocupa para opinar sobre si mesmo é a mulher. Né? Ninguém é mais representado, porque isso historicamente foi assim. Eu não era diretora de cinema, eu era atriz de cinema. Eu não era a fotógrafa, eu era a fotografada. Ora, uma história que se constrói dessa forma, do ponto de vista sócio-histórico, e depois do ponto de vista de poder, é muito duro lidar com 6 únicos donos de canais de televisão num país de quase 200 milhões de habitantes. E quando a gente É reivindica desproporcional. acesso à mídia, É, que é um outro direito constitucional, Fala-se né? em censura. Efetivamente, eles chamam isso de censura. É, e que aí a nós- gente fica mal parada. a gente fica mal. Ficamos paradas. Nossa, vocês não, Não são podemos ficar democráticas. paradas, não podemos. Vocês não podemos. são Então, mas democráticas. a gente vai voltar a falar ainda hoje sobre o marco regulatório. Quero ouvir vocês sobre isso. Ok. Sobre a regulação da mídia no Brasil. Mas, A imagem. antes de chegarmos aí, eu queria explorar um pouquinho mais isso que vocês estão falando, porque de certa maneira, pelo que se eu entendi a conversa, vocês não estão divergindo, embora o acento possa ter mudado. Quer dizer, naturalmente, as mulheres são muito inteligentes, elas não estariam totalmente sujeitas a uma influência absolutamente irrefletida da mídia. Certamente há mediações. No entanto, me parece que vocês concordam, os pesos são muito diferentes daquilo que entra no jogo, na equação, daquilo que será mediado. Né? Então, há outras mediações, mas a mediação da mídia joga um peso decisivo. Nisso vocês me parecem concordar. Né? E isso precisa ser atacado por muitos caminhos. Um dos caminhos entraria, por exemplo, no marco legal a questão de como, inclusive, a mídia é vista no Brasil. Aí, independentemente da questão de gênero, embora inclua a questão de gênero, que é a história do marco regulatório. Agora, nessa relação com a justiça, parece, inclusive, que a Raquel participou de uma experiência inovadora, inédita, né, que foi pedir direito de resposta. Foi. Você vai pedir direito de resposta no Ministério Público, esse direito foi concedido e esse grupo de mulheres ia aos meios de comunicação. Então, como é que foi isso, Raquel? Conta um pouco essa história. A Mercedes foi junto A também. Mercedes esteve junto. Né? Então, a gente tinha conseguido a campanha pela ética na TV, numa certa altura conseguiu um direito de resposta de um dos programas. E aí eu faço parte também da campanha, a gente se animou com isso. E a gente olhou para a programação e disse, olha, nada na TV nos representa, nós queremos 2 meses de direito de resposta para a gente mostrar o que é verdadeiramente a mulher brasileira em todos os canais, em todos os espaços. Bom, no Ministério Público fomos super bem acolhidas, fizemos um tour por todas as emissoras de TV e tinha sempre um representante da presidência, um representante da programação e um do jurídico nos recebendo. O representante da programação tinha os olhinhos brilhando quando a gente dizia, mas vocês estão retratando a imagem da mulher do século XIX com roupa do século XX e XXI, isso é um absurdo, tem muito mais diversidade, mas na hora da resposta, eles vieram com Abra e Aberte na frente, os órgãos de representação, dizendo, olha, não, sempre estivemos abertos a receber sugestões, se a gente concordar com elas, a gente abre o espaço, se a gente não concordar com elas, minhas senhoras, me desculpem, mas blá, blá, blá. Ou seja, se o discurso da gente pudesse chegar com metade da frequência com que o discurso institucional que lhes convém chega, com certeza essa sociedade seria diferente. Com certeza a percepção crítica e mesmo numa linguagem adequada deles. Não foi um passo importante? Foi, porque a gente começou a divulgar mais a coisa. Agora, imagine se na novela da Mercedes tivesse o homem que chega mais cedo de noite e que prepara o jantar. Quantos homens mais teriam coragem de fazê-lo? Ou lavam a louça, ou... Enfim, em qualquer linguagem, qualquer tipo de linguagem, nós estamos precisando de mais espaço. E nós temos direito a mais espaço para a gente poder avançar. Eu acho que são sempre esses 2 aspectos. Por isso que no início da minha fala, eu digo que tem uma coisa que é social, que está lá fora, né? Que somos o que somos,
por uma questão de construção histórica, social, etc. E a outra coisa o tema é bastante simples, né? E de como é que isso é representado. Agora, de No certo meu caso, modo... era a questão da representação nas novelas. Então, as novelas têm no Brasil, e é um produto de alto nível tido no mundo. Como um dos As melhores do mundo. Como um dos melhores. Depois que terminei a tese, Raquel, era convite do Equador, de Portugal. Aí é que eu me dei conta de que o tema que me parecia era um mero objeto de meus estudos, da minha curiosidade. E já começando, né? A Raquel de um lado lá, a gente do outro, mas até que deu essa grande articulação que a gente fez. Porque eu vejo o seguinte, quer dizer, na televisão, sobretudo, em outras mídias também, e acho que é preciso um tratamento diferente, por exemplo, nas mídias sociais, porque inclusive aí esse espaço é um pouco mais horizontalizado, na internet, etc., do que em relação à televisão, à radiodifusão, enfim, na qual há um monopólio explícito, né? Embora haja também uma forte presença na internet, né? Agora, é também verdade, de uma maneira, a meu ver, bastante pasteurizada, mas é também verdade que os últimos anos, com a história do politicamente correto, começa a trazer para dentro da imagem televisiva, inclusive com uma distribuição, às vezes, que é artificial, fake, né? Que assim, tem que ter na publicidade, ou na novela, ou no programa de televisão, tem que ter um asiático, um branco, um negro, uma mulher, um homem, uma criança, um adulto, tem que ter, como na publicidade, muitas vezes, inclusive, exaltando aspectos da beleza, o mais gordinho, o mais magrinho, o mais altinho. Essas coisas começam a aparecer, às vezes de uma maneira muito, digamos, estereotipada, mas começam a aparecer. Quer dizer, de algum modo, a gente poderia dizer, mal ou bem, temos aqui algum tipo de movimento, né? Isso... vocês entendem que isso está acontecendo de algum modo, mesmo que de uma maneira acrítica, às vezes até alienante, e às vezes numa visão que, a meu ver, pelo menos, tem aí um certo equívoco, além de uma chatice do politicamente correto, porque ele é também alienante, Vera? Eu acho que sim, acho que já vem acontecendo e que, sinceramente, na minha opinião, que seja pela via do politicamente correto, não tem importância. Tá, se é para mostrar um negro junto com uma mulher gorda e fora dos padrões irreais de beleza, à la Barbie, e que seja para mostrar um homossexual masculino, uma lésbica, pela via do politicamente correto, não tem importância, que seja. Se é dessa forma que se vai conseguir uma entrada maior, eu acho que vai colaborar, sim, por uma imagem mais, levando em conta a diversidade. Eu acho que... E que preferencialmente, Vera, junte com a pluralidade, com a diversidade, com o leque mais amplo da maneira de pensar as coisas. Porque, por exemplo, eu vi me mandaram fotos da França, né, desfile de modas de senhoras acima de 60, 70 anos. Né? Elas foram modelos manequim na época e agora estão desfilando. Assim como tem também desfile de moda para mulher mais cheinha. Ou seja, você tem a diversidade sim. Agora, gente, tem que ter um outro discurso acoplado a isso, no sentido de que isso é possível, de que isso acontece, de que isso pode ser legal, etc. e tal, e que não seja só, veja, tem um modelito para você também comprar, né? Quer dizer, não é só a sociedade de consumo, não é só o produto a ser vendido, mas tem ideias diversas a serem apresentadas e seria legal que tivesse um espaço para isso. Por exemplo, não adianta, depois de quase 30 anos em que eu não aparecia numa novela trabalhando, mas todos os homens sim, inclusive meus filhos, meu marido, mas eu não, eu sou mulher. E a primeira novela que apresentou uma mulher como uma profissional, a todo momento que ela tinha um problema técnico na profissão dela, ela tinha que consultar um homem. Isso é estudo direitinho, não interessa aqui qual a novela, mas tem esse problema. Eu fico um pouco preocupada com essa coisa meia fake mesmo, porque Raquel tem razão, tem que ter tem que se acoplar, juntar algum outro discurso da positividade, quiçá da ação, senão não leva a nada. Eu apareço trabalhando, mas depois eu apareço disputando a minha vaga de emprego com um homem, feito louca. Esses são os valores da sociedade atual. Né? Eu apresento uma juventude que trabalha, que estuda direitinho, mas absolutamente centrada nela mesma, né? Egoisticamente centrada.
questão. Então, eu estou de acordo com você que, para começar, é bom, mas não sei se ajuda muito. Eu não vou dizer eu não quero por essa via, eu não vou dizer, entendeu? Olha, pode parar que eu não quero. Não, eu não vou dizer. Eu quero mais. Eu quero mais, Vera. Eu quero mais, mas eu não vou dizer eu não quero, entendeu? E você sabe que a gente do movimento feminista, dos movimentos sociais, a gente é tido como muito sectária, né, Raquel? Normalmente. Isso é tão legal. E aí, muito. Eu me acho bárbara. Mas aí, quando eu estava fazendo o meu doutorado, obviamente que eu tive que unir, né, o trabalho, né, do movimento feminista, do movimento social com a academia. E a minha orientadora, ela chegou uma hora que ela disse, não dá para ir por um discurso assim, tão de bater de frente, tão sectário. Vamos fazer o seguinte, o seu primeiro capítulo vai ser um capítulo sobre comunicação e feminismo, abordando historicamente como é que as mulheres, ao longo do tempo, se utilizaram da mídia para avançar na nossa luta. E eu realmente fiquei surpresa, o movimento Raquel, feminista do quanto as mulheres, sabe, desde lá de 1700, entendeu? E passando depois pelas revistas, como a revista Cláudia na década de 60, como o rádio, as mulheres no rádio, não é? As mulheres escrevendo novela, aí depois na televisão, o quanto realmente as mulheres, nós mulheres, temos também nos beneficiado dos meios de comunicação para avançar na nossa luta. Para levar essa luta. A gente vai fazer mais um intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do Melhor e Mais Justo.